Pegue tua Bíblia e abra, por gentileza, em Gênesis, capítulo 50. Hoje é um daqueles cultos que a gente vai ler pouco, mas vai entender muito. Olha que não é ser propagandista não, eu lhe provo. Gênesis 50, versículo 25. Esse texto trata a respeito de um homem chamado José. José do Egito. Não vou pregar sobre toda a história de José, nós vamos mais direto ao ponto. Mas José foi aquele que foi invejado desde menino. E ele tinha sonhos muito ousados para a época. Tanto que os seus próprios irmãos não acreditavam que aqueles sonhos aconteceriam, se cumpririam. E eles tentaram até sabotar os sonhos que Deus tinha para José, ou os sonhos que José tinha em Deus. E nós sabemos que mesmo os irmãos tentando atrapalhar, você sabe que ele era invejado, você sabe que ele foi vendido como escravo, você sabe que ele foi caluniado pela mulher de Potifar, você sabe que ele foi entregue a uma prisão, mas Deus honrou José. Eu acho lindo um texto da Bíblia que diz, mas Deus era com José. Que forte isso, né, irmão? Deus era com José. E tudo isso que José passou, não tirou dele a realização dos sonhos que Deus tinha dado para ele. Então a gente precisa amadurecer como cristão e parar de ficar dando autoridade ao Satanás ou qualquer outro, a ponto de ficar dizendo que esse ou aquele está comprometendo os sonhos que Deus tem para nós. Não estão, não. Deus é mais, amém, gente? Deus é mais. Se a gente agora ficar nessa cisma de que um olho gordo pode atrapalhar o que Deus planejou para a minha vida, quer dizer que eu estou aplaudindo o olho gordo e estou desaprovando Deus. Deus é mais, amém, gente? Existe inveja ou não? Inveja pega ou não? Que pergunta capciosa. Pega. Se nós não tivermos algo mais forte. Se você tem um revestimento de algo mais forte, o coisa ruim não te pega não. É o que o salmista dizia, né? Caia 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, 11.000 situações, mas eu não serei atingido. Posso ouvir o seu glória a Deus, irmão? É isso aí, a coisa ruim existe. Não estou falando que não existe, mas eu estou falando que debaixo do revestimento de Deus, mesmo que alguém puxe a corda ao contrário, mesmo que alguém não celebre as suas vitórias, mesmo que alguém não se alegre com sua alegria, se você está em Deus, isso aí não vai atrapalhar teu compasso não, irmão. As circunstâncias da vida só servirão para te deixar mais forte. Aleluia! E você diga daí, eu recebo a bênção em nome de Jesus. Mas em todo o processo de José, que é uma história fantástica, mas não é a lição de hoje, eu quero ir direto ao 25. Eu saltei assim muito a história de José. Eu já estou falando da morte dele. Olha o verso 25 de Gênesis 50. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. 26. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Por que Egito, pastor? Puxa, não é novo para nós.
José ele se tornou governador do Egito. Ele tinha sido vendido para Potifar, lá do Egito. E no Egito Deus honrou José, ele se tornou governador de tudo. Abaixo da autoridade máxima da época, que era o faraó, estava José. José seria hoje como a figura de um dos ministros de um país, ou, se preferir, em aspas, a figura de um vice-presidente. Abaixo da autoridade de faraó, estava lá o nosso irmão José. Foi ele que teve a sabedoria para administrar os 14 anos, já falamos isso várias vezes aqui, 7 anos de vacas gordas, e 7 anos de vacas magras, tudo isso aí nós já falamos, então eu passo mais depressa. E então, ele governando o Egito, chegou um dia então que o sopro da vida de José acabou-se, mas ele viveu um bocado. Com quantos anos ele morreu, diz a Bíblia? 110 anos, é muita coisa, viveu um bocado. E então ele fez um pedido para os filhos de Israel, ele fez um pedido para os seus irmãos em Cristo, seus irmãos em Deus, na presença de Deus, que professavam mesmo a fé. Ele disse: gente, quando eu de fato morrer, não deixe os meus ossos no Egito, não. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Você entende ou não? Você entendeu o mistério da mensagem? Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Quando o meu fôlego acabar, quando eu morrer, por gentileza, leva os meus ossos para o lugar em que o Senhor estiver visitando vocês. Porque certamente, você viu o que ele falou no verso 25? Ele disse: porque certamente vos visitará Deus. Em outras palavras, mesmo que sejam os meus ossos mortais, eu não quero perder isso. Você entende o que ele está dizendo? Porque eu sei, eu tenho certeza que o Senhor vai visitar vocês, onde quer que vocês estejam, na terra de Israel, na terra santa. Eu sei que o Senhor vai visitá-los, então por favor, jura, eu peço que vocês se comprometam comigo. Quando eu morrer, os meus ossos eu não quero que fiquem nessa terra, eu quero que sejam levados para a minha terra, para a terra de Deus, para a terra de Israel. Aí, irmão, em Êxodo 13, versículo 19, a Bíblia trata um pouquinho mais a respeito disso. Eu me encanto com essa história e você vai entender por que eu já fui direto à morte de José. Êxodo 13, verso 19, diz assim: e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus, olha só que ele repete o que foi falado lá atrás, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Irmão, que passagem! Como eu lhe falei, hoje é um daqueles cultos que a gente vai ler pouco, mas vai entender muito. Mesmo os restos mortais de José, ele não desejou que fossem colocados longe da presença ou da terra santa. Nem os ossos mortais ele desejou que ficasse longe de Deus, longe do plano de Deus, longe da direção, da visitação, debaixo da bênção, debaixo da proteção
de Deus, nem os ossos mortais. Qual que é a nossa lição de hoje? Irmão, nós devemos desejar isso também. Ele citou até dos ossos, irmãos, e como pode algum de nós se acostumar ou se aventurar, viver longe dele, viver longe de Deus, acostumar-se a não buscá-lo, acostumar a não clamar por ele. Em outras palavras, José quis dizer: nem morto eu quero estar longe do que Deus tem para mim. Você entendeu isso? Vamos alterar um pouquinho essa frase, sem adulterar a Bíblia. Eu não quero largar a presença de Deus nem morto. Você entende ou não? Nem morto, não quero. Aí você tem que tomar uma série de cuidados, irmãos. Aborrecimento, chateação, disso não me diz, cansaço, e outro. Você tem que tomar cuidado, porque são coisas que tentam tirar essa devoção tua a Deus, que tentam deixar minguada a sua devoção. Irmão, se for pesar em balança chateação ou qualquer coisa desta vida com o plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus tem que estar muito além, e as demais coisas chuta para lá, que isso aí não acrescenta em nada. Ninguém aqui está disputando religião, ninguém está falando ou criticando religião, e eu não quero gastar tempo com isso não, irmão. Alguém começar a me procurar e ficar discutindo religião, me perdoe, mas eu deixo falando sozinho, eu não tenho tempo para isso não, irmão. Vou ficar discutindo religião se tem almas indo para o inferno. Vou ficar discutindo escatologia, não, porque o cavalo era branco, não, e o outro diz, não, o cavalo não era branco, não, era azul. Não, porque a balança do lado esquerdo, ela vai pesar mais do que do direito, a daquela do cavaleiro do Apocalipse. Está certo que tem uma lição grande no Apocalipse, mas você entende o que eu estou falando? Eu não posso ficar me gastando em assuntos como esse, em discussões até teológicas, me aprofundando em conhecimentos que são demais para mim, e perder o melhor, que é a presença, Infelizmente tem crente, irmão, agora que entrou nessa de ficar discutindo que igreja é melhor, que religião é melhor, se isso deve, se aquilo não deve, e perdeu a essência, perdeu o principal. O José disse: nem morto eu quero ficar longe de Deus, nem morto eu quero sair do alinhamento que Deus tem para a minha vida, nem morto. E o pedido dele foi atendido. Quando haviam apenas os restos mortais, Moisés, que era o líder, levava os ossos mortais por onde eles iam, até repousar em terra segura, até repousar em local em que Deus estava se manifestando com o seu povo. Eu te digo, irmão, nós moramos aqui, mas nós não somos daqui. Você pode muito bem gostar, pastor, que terra abençoada, Blumenau. Eu estou morando há 10 meses, de fato, estou gostando, uma boa cidade. Mas você mora aqui momentaneamente. Sua morada não é aqui, sua morada é lá. Diga graças a Deus, irmão. Você está aqui de passagem, cristão. Você está aqui de passagem. Mas a tua morada verdadeira é aquela eterna, ao lado e debaixo da proteção do Eterno. Amém? Quando nosso fôlego se encerrar, quando não tivermos mais vigor, quando os nossos olhos se fecharem pela última vez, nós teremos um grande encontro com o nosso Mestre. E a Bíblia diz que esse encontro exigirá uma prestação de contas. Tudo que fizemos ou fizermos nessa vida, haverá uma prestação de contas.
E segundo a Bíblia, nessa prestação de contas, haverá uma separação daqueles que almejam e almejaram a presença e daqueles outros que ratearam, não buscaram. Será uma separação como as ovelhas dos bodes. Você entende que coisa séria? Traduzindo e encerrando a mensagem, palavra de ordem de Deus para nós. José disse: nem morto eu me imagino longe do que Deus tem para mim. Nem morto. Você entendeu a lição? Não deixa nada tirar de você sua devoção, nem mesmo a quarentena, irmão. Falando com todo temor e respeito, ninguém agora está agindo contra as autoridades. Por favor, nós mesmos dessa igreja estamos obedecendo. Só você olhar ao redor da igreja, você observa o que eu digo. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Queremos obedecer para não perder o direito de culto, isso é fato. Mas infelizmente tem pessoas que já não estão ardendo pela presença mais, como um dia ardia, e jogando tudo nas costas da peste. Entende ou não? Jogando tudo nas costas da peste. Avisa lá o pastor que eu vou voltar só em novembro. Misericórdia. Se isso não arder mais no nosso coração, acabou-se. Entende, estamos falando? Acabou-se. Perdeu a graça, perdeu a razão, perdeu o sentido. Como Salomão disse no final de sua vida, escrevendo Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Ele chegou a dizer que a vida é como correr atrás do vento, as coisas se repetem. As coisas se repetem, é um ciclo que não termina. Se não houver um plano divino por trás de tudo isso. A palavra final é, ele disse, nem morto que eu fico longe dos meus irmãos. Nem morto que eu fico longe da visitação do Senhor. Não fico. Leva os meus ossos por onde vocês forem. Diga amém, gente. Você entendeu isso, irmão? Sim ou não? É coisa séria. O quanto você tem almejado a presença? Ou será que um dia, quando está com o céu meio escuro, aí você já fala, avisa lá o pastor que acho que vai chover, então eu não vou nem hoje nem domingo, que vai ver que chove domingo também. É como se fala a fama de alguém, você tem veneno de cobra? Por quê? Porque vem vindo uma cobra ali. Que coisa. Pessoa que age e já não mais almeja a presença. Você entendeu isso, sim ou não? Se essa presença se apagou, se você diz, pastor, olha, eu não estou mais como eu almejo ou almejava, não estou. Preciso de ajuda, pastor, pois nós vamos te ajudar.